existe uma linha vermelha que, se o Moraes cruzar nos próximos dias, ele pode ter na sua cabeça a Lei Magnitsky aplicada outra vez. Tá tudo errado. O presidente Bolsonaro foi processado errado, foi condenado errado, foi preso errado. Agora essa reavaliação de 90 dias tá errado. Tá tudo errado. Olha, ele foi visto na quinta-feira da semana passada em Ibiza, na Espanha. Ele estava num restaurante à beira-mar. Aliás, eu mandei uma foto aqui pro Edson, foi publicada pela imprensa, em um momento de lazer, tá? Segundo o jornal O Globo, ele vestia bermuda, camiseta, boné e aparecia consumindo vinho branco. Ó. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Trump comemora triunfos na América Latina e Brasil é o próximo desafio. É isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, repercutiu em sua rede Truth Social durante a madrugada desta terça-feira um artigo que analisa a expansão de governos alinhados ao conservadorismo na América Latina e aponta o Brasil como um dos principais focos de atenção para os próximos anos. O texto, assinado por John Gizzi e publicado pelo portal Newsmax, sustenta que Trump acumulou 8 vitórias em 7 anos na região. Segundo a análise, a recente eleição de Abelardo de la Espriella do Partido Defensores de la Pátria na Colômbia consolidou uma sequência de mudanças políticas que favorecem lideranças identificadas com o centro-direita e próximas à agenda definida pelo presidente norte-americano. De acordo com o colunista, a Colômbia tornou-se a 8ª nação latino-americana a substituir administrações de esquerda por governos alinhados ao campo conservador. Entre os países citados estão El Salvador, Argentina, Equador, Honduras, Bolívia, Chile e Peru. O artigo compartilhado por Trump afirma que sua influência política ultrapassa as fronteiras dos Estados Unidos e vem ganhando relevância em diferentes países do continente. Ao abordar o cenário brasileiro, o colunista destaca que a disputa presidencial de 2026 deverá atrair a atenção internacional. Segundo o texto, o processo eleitoral no país já provoca debates sobre o funcionamento do sistema eleitoral e as condições da disputa. Abre aspas. A eleição já está gerando um intenso debate sobre a integridade do sistema eleitoral brasileiro e se a disputa será conduzida de maneira considerada livre e justa por todos os lados. Fecha aspas. E é nesse contexto que os Estados Unidos analisa a volta da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. O Alexandre de Moraes pode cair de novo na Lei Magnitsky, a sanção americana mais temida por autoridades no mundo inteiro. Segundo fontes do governo americano ouvidas pelo SBT News, existe uma linha vermelha que, se o Moraes cruzar nos próximos dias, ele pode ter na sua cabeça a Lei Magnitsky aplicada outra vez. Eu vou te mostrar agora qual é essa linha vermelha e por que isso coloca o Moraes numa bela de uma sinuca de bico. Segundo a coluna de Leandro Magalhães no SBT News, fontes do governo americano disseram a ele, sob reserva, que os Estados Unidos estão monitorando de perto o que acontece dentro do território brasileiro e avisaram: se houver retaliação contra a direita no ano eleitoral, novas sanções vêm por aí. O jornalista fez a pergunta correta. Escuta, a revogação da prisão domiciliar do Bolsonaro, ele ser levado de volta à papuda, de volta à cadeia, pode ser um motivo para aplicação de sanções? E a resposta das fontes foi sim. E aí ele continuou e perguntou na sua coluna mais uma coisa. Disse assim: essa sanção pode ser a Magnitsky? E as fontes disseram sim. Ou seja, segundo a coluna e as fontes dele, é possível que a revogação da prisão domiciliar do Bolsonaro, sendo devolvido para a cadeia, resulte na aplicação da Magnitsky na cabeça do Moraes.
Óbvio que isso vem num contexto em que o Bolsonaro, claro, está fragilizado, está doente, que ele ser devolvido para a cadeia é um ato cruel por parte do juiz e assim será entendido pelo Trump. Claro que isso vem também na mesma esteira do fato do Flávio Bolsonaro, que é filho do Jair, ser candidato à presidência da República em nome da direita, e claro que isso vem num contexto também que é de conhecimento dos Estados Unidos de que o Eduardo Bolsonaro acaba de ser condenado num julgamento totalmente político e injusto pelo STF. Então esse combo, o Bolsonaro voltar para a cadeia, fragilizado, doente, com o Eduardo Bolsonaro injusta e politicamente condenado pelo STF, e com Flávio Bolsonaro, que é o filho que restou, vamos dizer assim, sem qualquer alcance ainda da lei, ser candidato à presidência da República, faz com que o Trump olhe e fale assim, precisa ser protegida essa família precisa ter algum tipo de proteção e nós daremos com as sanções. Me parece que é esse o contexto que levaria à aplicação da Magnitsky. É óbvio que o Moraes sabe muito bem o que significa a aplicação da Magnitsky, porque ele já sofreu isso na pele. O ponto é que ele conseguiu depois contornar, mas enquanto a Magnitsky estava sobre ele ficou muito preocupado. E não apenas ele, mas todo o entorno dele. Tanto que ele chamou Lula, chamou Itamaraty, chamou todo mundo para fazer com que negociassem e fizessem com que ele ficasse livre disso. Muita gente dirá, mas se eles negociaram uma vez, negociaram outra. Bom, isso tudo é sempre uma surpresa. Me parece que se a Magnitsky for aplicada de novo sobre o Moraes, será muito difícil uma outra negociação nos mesmos termos ser feita pelo Lula e, sobretudo, dentro de um governo que está à beira de sair querendo despregar-se, né, do Moraes para conseguir, enfim, ter algum fôlego eleitoral. Eu vou te contar agora uma cereja do bolo dessa história, porque muita gente fala assim, mas isso não pode ser um blefe dos Estados Unidos? Será que não é só um blefe? Eu vou te explicar isso melhor, mas antes, peço que você se inscreva aqui no canal, porque a gente descobriu que metade das pessoas que assistem as minhas análises todos os dias ainda não é inscrita. Então se inscreve, é de graça, clica aí no botão e faça parte aqui da comunidade que a gente tem no canal. Veja só, se for um blefe, claro que isso a gente tem que cogitar essa possibilidade. Vai que os Estados Unidos estão dizendo isso, mas não fariam mesmo a sanção. Se isso acontecer, né, eu creio que a gente precisa levar em consideração o fato de que o Moraes, ele nunca recua, e ele pode pensar, se é blefe, se não é blefe, tanto faz. Mas os demais que sofreram junto com ele, os demais ministros que sofreram junto com ele, o próprio Lula que sofreu junto com ele, que teve tarifas na cabeça, que teve dificuldade de, enfim, recuperar-se depois da Magnitsky aplicada ao Moraes e teve que botar a cara lá, a tapa para negociar em nome do Moraes, essas pessoas todas podem chegar para o Moraes e falar assim, cara, pensa bem, se é blefe ou se não é blefe, não vale a pena. E pode ser que eles convençam o Moraes a ter um pingo de humanidade e evitar que o Bolsonaro, doente e fragilizado, volte para a cadeia. A gente vai acompanhar esse desdobramento e eu quero que você deixe o seu comentário aqui dizendo o que você acha que vai acontecer. Entramos numa semana decisiva para a liberdade do presidente Bolsonaro. Alexandre de Moraes havia concedido prisão domiciliar para o presidente Bolsonaro, mas deu um prazo de 90 dias. Esse prazo termina agora, quinta-feira. Primeiro, não existe nenhum outro caso no Brasil de prisão domiciliar com prazo. Esse prazo de 90 dias não existe na lei, não existe em lugar nenhum, não existe na jurisprudência, não existe na doutrina. Alexandre de Moraes inventou essa modalidade de prisão domiciliar com prazo. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma vez concedida uma medida cautelar restritiva da liberdade diversa da prisão, por exemplo, a prisão domiciliar, ela só poderá ser revogada se o custodiado quebrar as condições, descumprir as condições impostas pelo juiz. É por isso que a lei não traz prazo de duração. Nem a prisão preventiva tem prazo de duração. Medidas cautelares restritivas da liberdade no Brasil, com exceção da prisão temporária, não tem prazo. Como que funciona no Brasil? No Brasil, existem requisitos. Por exemplo, tornozeleira eletrônica. O juiz concede a liberdade com tornozeleira eletrônica. Uma liberdade condicionada. Tem requisitos. Horário para chegar em casa, proibição de sair final de semana, direito adquirido. Vai perder esse direito
se descumprir essas condições. O juiz mandou ficar em casa final de semana, saiu o final de semana, pronto, perde o direito dessa cautelar e retorna para a prisão preventiva, por exemplo. No caso do presidente Bolsonaro, a prisão domiciliar foi concedida por questões de saúde e algumas outras condições foram impostas. Por exemplo, proibição de acessar a rede social, de ter celular. Se não descumpridas essas condições, direito adquirido permanece na domiciliar. Mas Alexandre de Moraes inovou e criou pela primeira vez na história do país uma prisão domiciliar com prazo de 90 dias, que termina agora quinta-feira. E aí, terminado esse prazo, o presidente Bolsonaro, então, retornará ao regime fechado? É sobre isso que nós vamos tratar agora. Prazo de prisão domiciliar de Bolsonaro termina nessa quinta-feira. Decisão sobre prorrogação depende do ministro Alexandre de Moraes. É um erro dizer que essa decisão depende do ministro Alexandre de Moraes. De fato, foi ele que concedeu essa prisão domiciliar. Mas essa prisão domiciliar, ela foi embasada em perícia médica. Então, a prorrogação, ou melhor, manutenção dessa prisão domiciliar, na verdade, depende de reavaliação médica. Se a domiciliar foi concedida por questão de saúde, quem tem que decidir se ela deve ser mantida ou não é o próprio médico perito que disse que essa prisão domiciliar era necessária. Então, o correto é que o ministro relator submeta o presidente Bolsonaro à reavaliação médica e o médico dirá se essa prisão domiciliar ela é necessária ou não. Já adianto para vocês, nunca na história do Brasil isso aconteceu, isso foi necessário. Todos os presos domiciliares do Brasil por questões de saúde é uma avaliação médica. Está preso em regime fechado, por exemplo, preso preventivamente, é avaliado por um médico, o médico diz, é necessária a prisão domiciliar, porque o estabelecimento prisional não tem condições de fornecer o tratamento adequado a esse preso específico. Então, o juiz concede a prisão domiciliar. E essa pena vai ser cumprida por inteiro naquela condição. Não há, em nenhum outro caso no Brasil, reanálise dessa necessidade ou não. Isso não existe. Concedida domiciliar por questão de saúde, pronto. Ela está concedida, praticamente um direito adquirido. Nenhum outro preso no Brasil é submetido, mediante prazo, à nova reavaliação. Não é direito previdenciário para discutir benefício do INSS, não. Isso daqui é processo penal. Processo penal discute restrição ou não de liberdade. Não admite interpretação in malam partem. Não admite inovação por parte do juiz. O juiz não tem discricionariedade de criar regras. Aqui está o grande erro que estamos vendo nas decisões do Moraes. Moraes está criando regras em direito penal, em processo penal, o que não é admitido. No processo penal, em matéria penal, o juiz deve estar vinculado estritamente à lei. O juiz não pode inovar na legislação. Por isso as decisões do Moraes são tão questionadas. Ele fica criando lei, e isso não se admite em direito penal. Então, quinta-feira agora, o ministro relator vai decidir se mantém o presidente Bolsonaro ou não em regime domiciliar, o que é absurdo essa reanálise, porque nunca aconteceu em nenhum caso do país. É gravíssimo o risco do presidente Bolsonaro retornar à prisão. Sim, é um risco que existe. Por isso que eu disse, o mais correto, ou melhor, o menos errado seria essa decisão partir de um médico perito, por uma reavaliação médica, porque todos nós sabemos que o presidente Bolsonaro, ele de fato está numa condição de saúde melhor na domiciliar. Ele corria seríssimos riscos de morrer no presídio. E foi para domiciliar porque o próprio presídio disse que não tinha condições de cuidar da saúde do presidente Bolsonaro. Sei que tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. O presidente Bolsonaro foi processado errado, foi condenado errado, foi preso errado. Agora essa reavaliação de 90 dias tá errado. Tá tudo errado. Fato é que a decisão menos errada de todas seria manter o presidente Bolsonaro na condição de domiciliar, porque é um direito que a ele foi assegurado por questão humanitária, por questão de saúde. E por uma questão também de igualdade e isonomia com todos os presos do Brasil que estão em domiciliar por questão
de saúde. Agora, tudo é possível tratando-se de STF. O que nos resta agora é acompanhar. Eu sou Jeff Gichini, sou advogado e trarei atualizações para vocês sobre esse tema. Fala aí, Barroso. Ciro Nogueira, então, tá onde, Barroso? Ô, Pitoli, ele foi visto na quinta-feira da semana passada em Ibiza, na Espanha. Ele estava num restaurante à beira-mar. Aliás, eu mandei uma foto aqui pro Edson, foi publicada pela imprensa, em um momento de lazer, tá? Segundo o jornal O Globo, ele vestia bermuda, camiseta, boné e aparecia consumindo vinho branco. Ó que chique. Eu queria saber se é bermuda ou se é um shotzinho. Ele gosta de usar um shotzinho. Ele usa... É verdade, você contou isso aí. Ele foi fazer um Cooper, né, em Buenos Aires, quando estava com o presidente Bolsonaro, ele saiu do hotel para fazer um Cooper. Ele estava com aqueles shots lá na linha da virilha. Sabe aqueles shots na linha da virilha? Coisa linda de ver. Eu olhei, bati o olho e falei, esse não me engana, hein? Né? Esse não engana mais ninguém. Aí o presidente Bolsonaro na maior vibe, na calçada, a gente passando ali na 9 de julho, em Buenos Aires, à frente do Pestana, aquela coisa toda, aquele movimento, não sei o quê. E o Ciro Nogueira sai do hotel. Naquele dia eu falei assim, ó, esse não é do time. E não estou falando do time nós contra... Não, estou falando do time Bolsonaro. Naquele dia, 9 de dezembro de 2023, sábado, 9h30, 10 da manhã, talvez até um pouco menos, não me lembro exatamente o horário agora. Naquele dia eu falei assim, ó, esse não é do time. Estava ali na comitiva do presidente Bolsonaro para a posse de Javier Milei, na Argentina. O presidente ainda estava com o seu passaporte autorizado a sair do Brasil. A tomada do passaporte aconteceu no dia 29 de janeiro de 24, isso foi 9 de dezembro de 23. Então ali o presidente ainda podia deixar o Brasil, repito. E o Ciro Nogueira, ele sai do hotel. Falei, isso não me engana não, hein? Nem pensei essa Coca é Fanta, nem pensei essas coisas. Não pensei isso aí, né? Não pensei. Mas eu falei assim, ó, esse não é do time. Por quê? Estava todo mundo ali com o presidente Bolsonaro, né? Uma festa, né? A pessoa passava na rua, Bolsonaro, não sei o quê, tal. E a gente ali, Borgo e eu, estávamos ali. Naquele dia, o presidente Bolsonaro fez uma chamada de vídeo com os filhos do Borgo, com o Dudu e a Lulu, né? O Eduardo e a Luísa. O presidente fez uma jornada, vou estar aqui, hein? Não sei o quê, aquele jeito divertidíssimo, né? Com os filhos do Borgo. E naquele momento, aquela confusão em volta do presidente Bolsonaro, e o Ciro Nogueira batia o olho. O Ciro Nogueira saindo com shorts na linha da virilha. Cruzes, né? Para fazer um Cooper. Olha o amigo do Vocaro aí. Então, Luiz, alô Angra dos Reis. Ele está lá agora em Ibiza, com o seu dinheiro e com o meu. Essa é a certeza da impunidade? Ou vamos gastar tudo enquanto nos resta tempo? Porque um cidadão desse, né, com a relação que tem com o Vocaro, tem que estar preso. Um cidadão desse tem que estar preso. Eu entendo perfeitamente o ministro André Mendonça do ponto de vista da robustez para poder prender peixe graúdo. E o Ciro Nogueira é peixe graúdo. E não é peixe graúdo por si só, porque é o presidente de um importante partido como o PP. Não só por isso. Eu justifico e vou além, Luiz. Aliás, um abraço para todos de Angra mais uma vez. Luiz, quem foi o primeiro homem a visitar o presidente Bolsonaro em prisão domiciliar no dia 5 de agosto de 2025? Quem foi? Ciro Nogueira. Com autorização de quem? Alexandre de Moraes. Aí a gente descobre que Moraes tem um contratinho, naquele momento efetivo, o contrato, né, de R$3.600.000 por mês, recebeu 80 milhões dos 129, é o primeiro que recebeu autorização para visitar o presidente Bolsonaro. Foi uma visita do sistema para o presidente Bolsonaro, não foi uma visita do amigo, porque esse cara não é amigo. Repito, no dia que eu vi o Ciro Nogueira com um shortinho na linha da virilha, saindo para fazer um Cooper, e voltou com o Cooper feito, né? Ele fez o Cooper, né? Voltou, estava com o Cooper feito. Vocês me interpretam mal aqui na rádio, né? Se ele saiu para fazer o Cooper e voltou com o Cooper feito, né? Não tem nenhum problema, certo? Meu pai já brincava disso na época dos Trapalhões, em 1977, comigo. Ele falava, vai fazer o Cooper, voltou com o Cooper feito. Isso aí em 77, meu pai já brincava comigo. Imagina se a piada tá velha. Mas enfim, né?
O Ciro, naquele momento, já mostrou, não é amigo. Era a visita do sistema, era o recado para o presidente Bolsonaro, não sei qual foi, desejo um dia saber, em livro, ou contando com a confiança do presidente Bolsonaro, que o presidente me conte, ou conte para todos nós, né, o que viveu naquele 5 de agosto de 2025, quando tudo isso acabar, quando esse sistema ruir, quando essa turma for presa, que o presidente fala assim, ó, o cara foi lá me ameaçar, o cara foi lá me chantagear, o cara foi lá para dizer o seguinte, fica preso aqui, senão a gente vai ferrar não sei o que lá, a gente vai... Porque só... O que esperar do Ciro Nogueira? Diga. Se o presidente Bolsonaro combatia a corrupção, se o presidente Bolsonaro já sabia do contrato com a esposa do Moraes, porque ele cita em uma das salas, vai ver o contrato e tal. O que Ciro Nogueira foi fazer ali? Então, Luiz, ou é a certeza da impunidade, ou é vamos gastar enquanto a gente pode, porque o que eu quero é vê-lo preso. Porque isso aí não é flor para cheirar nem aqui nem na China e não é amigo do presidente Bolsonaro, que fique claro. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!